Em dezembro de 78, eu recebi como presente de Natal este livro, A Biopatia do Câncer. Este livro foi, vamos dizer, a Bíblia do meu aprendizado sobre a bioenergética. Foi aí que eu tomei contato. No princípio, eu tive assim fiquei perplexo. Eram tantas coisas novas, era uma maneira tão diferente que ele apresentava a medicina, a explicação das doenças, a explicação da febre, de uma maneira tão diferente de tudo que eu tinha aprendido na faculdade. Eu sou me formei em 49 na Faculdade Nacional de Medicina, que na época era federal, né? Universidade Federal, mas que era na Praia Vermelha. E eu, quando terminei de ler, eu completei o livro, mais ou menos num mês. Eu fiquei perplexo e fiquei na dúvida: será que o Reich não era louco mesmo? Será que isso aqui não é o produto de um cérebro de louco, em que a lógica aparente tão perfeita foi arrumada e não decorre de fatos, se decorre sim de uma mente doente que arrumou uma lógica perfeita para explicar aquilo tudo? Foi essa perplexidade que eu fui tomado. Então eu decidi, para liquidar com o assunto, para não, ou de uma vez, fazer uma verdadeira lavagem cerebral, esquecer tudo que eu tinha lido, ou então adotar integralmente tudo que eu tinha lido. E para isso eu escolhi a experiência em que ele fazia com os camundongos. Usava a caixa orgânica em tratamento de câncer, um câncer inoculado nos camundongos, no peritônio, quer dizer, na barriga do camundongo, um líquido contendo células cancerosas, que era o sarcoma 180, o pior dos cânceres que existe. E esse camundongo era então colocado todo dia meia hora dentro da caixa orgânica. E tinha, segundo o Reich, nas experiências que ele relata no livro, tinha uma sobrevida quase triplicada, sem nada mais a não ser o uso de meia hora por dia da caixa orgânica. Então eu fui procurar um serviço onde se fazia a aplicação desse inoculação do sarcoma 180 em camundongos. Era o serviço do professor Oliveira Lima e Magarão, na esquina da Rua México com o Almirante Barroso. E fui lá e eles me disseram que faziam repicagens contínuas nesses camundongos. Eles morriam em 7 a 9 dias. Após a aplicação, eles morriam. E que ali um serviço patrocinado pela Fundação Rockefeller, é o que financiava, e eles faziam pesquisa de medicamentos para o câncer. E o camundongo inoculado com o sarcoma 180 era o teste que eles usavam para ver se os medicamentos funcionavam ou não. Medicamentos na área imunológica, medicamentos que estimulassem as defesas. Bom, então eu quis saber qual era a linhagem de camundongos que eles tinham lá. Eles me disseram, e qual a ração que os camundongos comiam, porque a ração pode conter nutrientes que poderiam ser diferentes daquela e produzir efeitos diferentes na evolução da doença, né? Então eles me contaram, a ração era comprada no Moinho São Cristóvão e o camundongo de uma cepa do Instituto Oswaldo Cruz. Fui no Instituto Oswaldo Cruz, consegui os camundongos, 6 camundongos, e levei para serem inoculados. No mesmo dia que eles faziam a repicagem, que se chama inoculação, em 12 camundongos. Então os 12 ficaram lá com eles, como habitualmente, e os 6 eu levei para Jacarepaguá, onde eu construí uma caixa do tamanho que cabia a gaiola com os 6 camundongos, para não ter que pegar os camundongos, era só colocar a gaiola dentro da caixa. Bom, e combinei que eu iria acompanhar por telefone a evolução da doença
nos camundongos dele, e ele me diria, e eu contaria o que estava acontecendo com os camundongos que eu estava fazendo a experiência. E o resultado foi que no fim ao 7º dia começaram a morrer os camundongos lá no serviço do professor Oliveira Lima e Magarão. No 9º dia todos tinham morrido, os 12, e os meus continuavam todos vivos. Quando chegou com 21 dias começaram a morrer os meus, e no 23º dia terminaram todos de morrer. Então tinha havido realmente, a vida desses camundongos tinha triplicado com o uso diário de meia hora da caixa, sem mais nada. Camundongos da mesma cepa, com o mesmo, repicados no mesmo lugar, aplicando a mesma quantidade das células de sarcoma 180 e alimentados com a mesma ração, e dentro da mesma cidade. Apenas em vez de ser o centro da cidade, era Jacarepaguá, mas não havia essa diferença. E aí eu me convenci que realmente não era uma fantasia do Reich, aquela caixa realmente continha algo que modificava o prognóstico de sobrevida dos camundongos, que foi provado através da experiência. Agora, o que me levou a usar a caixa fora da medicina, quer dizer, como em outro campo, foi a crítica de um colega meu de turma, que já é falecido, que quando eu contei a história dos camundongos, ele disse: olha, isso não prova nada, porque o camundongo é um animal extremamente inteligente, tanto assim que vem sobrevivendo à perseguição milenar do ser humano, e ele poderia, colocado dentro da caixa orgânica, ele considerar aquela caixa como uma caixa com poderes mágicos, já que o dia deles passava a ter uma interrupção de meia hora de escuridão, né? Como se fosse um dia virar 2 dias. Então seria o efeito psicológico sobre os camundongos que poderia produzir este aumento de sobrevida. Aí quando o colega falou isto, numa palestra que eu fiz na UERJ, eu disse para ele: olha, na próxima vez eu darei uma solução a esse problema, eu farei uma experiência que não permita essa interpretação. Aí eu falei com um colega, aliás, um cliente meu, que é um coronel reformado do Exército, coronel Manuel Teixeira de Barro, e disse para ele: olha, eu queria fazer uma experiência em que você seria o testemunha. Nós vamos tomar 2 garrafas de vinho agora, cada um toma metade, e vamos abrir no exato momento as 2 garrafas de vinho. Uma garrafa vai ficar dentro da sua adega, e a outra eu vou colocar dentro da caixa orgânica. Só que a garrafa que eu vou levar vai ser embrulhada e vedada e assinada e datada por você. E a que vai ficar contigo vai ser assinada por mim, datada e tal. E daqui a 2 meses você vai me avisar, vai me dizer: ó, passaram-se 2 meses e nós vamos conferir o que aconteceu com esse vinho e se há alguma diferença entre o vinho na sua adega e o vinho colocado numa caixa que está no meu quarto. Aí levei esse garrafa de vinho, botei lá na minha caixa e ele deixou lá. Quando chegou o dia preciso, ele telefonou para mim: olha, está no dia de conferir. Tudo bem, então eu fui na casa dele, ele pegou lá a garrafa, estava lá enviolada, fez toda embrulhada direitinho na adega, e ele colocou numa taça e nós não pudemos beber porque era vinagre, não tinha condição de beber. Aí eu fui com ele para minha casa. Chegamos lá numa sala nos fundos da casa, eu fui apanhar a garrafa, aliás, fiz ele apanhar a garrafa, ele viu, examinou, disse: está perfeita como quando eu assinei, está tudo bem. Então vamos beber esse vinho. Aí eu peguei as taças, botei na mesa e disse: agora eu vou experimentar. E experimentei, o vinho estava perfeito, bebi, e ele virou-se para mim e disse: ô Moura, você está tão fanatizado por essa história aí, dessa experiência da caixa, que
que você está bebendo vinagre. Eu digo, não, eu não estou bebendo vinagre. O vinho está perfeito, está como quando nós abrimos. Aí ele, que é filho de português, e que sempre foi criado com vinho, e conhece muito bem vinho, e adora vinho, era um vinho Chateau Chandon, tinto, as duas garrafas, a minha e a dele, né? Que foi aberta exatamente na mesma hora. E ele então pega a taça, leva a boca e começou a bochechar o vinho. E disse, olha, amor, realmente, esse vinho está melhor do que na hora que nós abrimos. Eu digo, não, agora é sugestão tua. Você ficou tão impressionado com o fato do vinho não virar vinagre que você já está achando que está melhor. Para mim está a mesma coisa que no momento exato que nós abrimos. Nesse leite colocado dentro da caixa não ocorre isso. O leite fica gelatinoso por igual, sem separar coalho de soro. Não há coalho. O leite fica como uma gelatina. Se o leite contiver água, separa água, mas não soro. Fica água no fundo, mas água mesmo, absolutamente água, mais nada. E a explicação que eu tento, ou pelo menos tentei dar ao fato, é o seguinte, que essa energia orgânica, a energia que o Reich estudou e inclusive não se colocou em termos de uma energia física, tirou do misticismo e colocou em nível de ciência e estudou as leis e propriedades desta energia. Essa energia é expansora. Por exemplo, o uso da caixa permanentemente, o uso como eu fiz durante anos, faz com que o processo de envelhecimento, quer dizer, a aparência do processo de envelhecimento se retarde. Por exemplo, eu estou usando a caixa desde 1980, 13 anos. 79 eu já usava, mas não usava continuamente, porque ainda estava pesquisando. A 80 é que eu usei até uns 3 anos, praticamente todo dia. Depois, agora eu uso assim 2 vezes por semana, não sinto mesmo necessidade de mais do que isso. E nessa altura eu estava com 55 anos. Hoje eu estou, passado 13 anos, com 68 anos. Eu notei que, eu percebi que para trás o processo de envelhecimento da pele era mais intenso do que aconteceu nesses 13 anos. Nesses 13 anos eu não notei grande diferença da vitalidade da pele. E eu acredito que o princípio básico é o seguinte: a energia é expansora. A falta dela com a idade, como as células se reproduzem em velocidade menor, há uma tendência, e cada vez que uma célula se reproduz, ela dobra a quantidade de energia. Então, quando o organismo está em catabolismo, estão morrendo mais células do que estão nascendo. Então, ocorre que essas células, o nível de energia cai no organismo e as células começam a se contrair, e daí o envelhecimento, o enrugamento da pele vem dessa contração das células. No leite, o que ocorre é exatamente isso. Como a energia é expansora, as moléculas, em lugar de se contrair morrendo, como ocorre quando há o processo normal de transformação do leite em coalhada, né? É isso que ocorre pela morte das células e com o desenvolvimento de micro-organismos. Ao contrário, a energia não permite o desenvolvimento desses micro-organismos, não permite que eles transformem a lactose em ácido lático. Daí o fato do leite, esse leite gelatinoso, não ser ácido. É normal, tem um gosto de leite, apenas um leite gelatinoso. E as células se expandindo, a membrana dessas células aumentando a tensão dessa membrana, e a soma dessas tensões de membrana total é que faz o leite passar da consistência líquida para gelatinosa. É essa a explicação que eu dou, baseada nessa observação de que essa energia faz com que as células tendem a se expandir, a não se contrair, e o processo de enrugamento
pela diminuição da quantidade de líquido, porque a quantidade de líquido no corpo humano vai caindo, vai diminuindo com a idade. Quanto mais jovem, mais quantidade de líquido a pessoa tem. Quanto mais velho, menos quantidade. Por quê? Porque as células contêm menos líquido. Porque o nível de energia das pessoas vai baixando. Porque a reprodução celular também vai diminuindo. Realmente, o mínimo que o resultado que a caixa produz no câncer é um retardamento da evolução do câncer e uma enorme diminuição da dor que o câncer produz. Isto é seguro, isso sempre acontece. Agora, a cura de câncer, aconteceu um caso, mas eu não posso atribuir exclusivamente à caixa, porque eu fiz também um tratamento simultâneo com autohemoterapia, quer dizer, com estímulo imunológico, quer dizer, pela retirada do sangue da veia injetado no músculo. Então houve uma ativação imunológica, mas a caixa também foi usada. Houve casos de cura mesmo, de câncer avançado, alguns casos. Agora, de qualquer maneira, os pacientes sempre melhoram usando a caixa orgânica. Que melhora, como é que aparece essa melhora? A melhora no sentido de que o câncer evolui muito mais lentamente e incomodando muito menos o paciente, quer dizer, ele sofrendo muito menos com o câncer. Não, houve cura de câncer, um câncer de palato duro, inoperável também, em caso que não, nessa época, esse paciente já não era mais, esse câncer não havia mais possibilidades cirúrgicas para ele, e o doente não quis fazer quimioterapia, e o uso da caixa fez com que esse câncer evoluísse e curou totalmente, sem nada, isso comprovado no PAN São Francisco. Eu tive o caso de Maria das Dores, que é um caso terminal de câncer, mas que houve as duas coisas. Aí não foi, no caso, não foi autohemoterapia, não. Foi as vacinas do professor Sembranelli, de São Paulo. E esse caso foi extraordinário mesmo, porque eu era em 1980, eu era diretor da DIMED, que fiscalizava os medicamentos, né, no Ministério da Saúde. E o professor Sembranelli trouxe as vacinas para serem examinadas no Instituto Oswaldo Cruz. Mas, infelizmente, o Instituto Oswaldo Cruz apenas disse que as vacinas não estavam contaminadas. Não estudou o poder anticancerígeno dessas vacinas. Não foi dado um laudo em relação a isso. Mas ele me trouxe 2 amostras e uma outra para eu aplicar numa paciente que estivesse algum caso avançado, né? E apareceu nessa mesma noite no meu consultório uma moça de 30 anos, chamava-se Maria das Dores, que tinha sido operada no Hospital Cardoso Fontes, em Jacarepaguá, era um tumor que ocorreu após a gravidez, no 3º mês de gravidez, o abdômen dela, quer dizer, após o 3º mês, no fim da gravidez, depois que ela teve uma menina, aos 30 anos de idade, 3 meses depois, o abdômen dela começou a crescer e ela fez uma ultrassonografia e constataram que era um tumor. Aí abriram e não puderam fazer nada, apenas tiraram biópsia, porque o tumor tinha invadido o reto, tinha invadido bexiga, tinha tomado todo o abdômen. Era um carcinoma epidermoide de ovário, que tinha explodido, tinha contaminado tudo. Aí essa moça chegou no meu consultório, carregada pelo marido e a mãe numa cadeira, porque ela já não andava mais, ela tinha um abdômen enorme e pele e osso sobre as pernas e sobre os braços. Era, vamos dizer, aquela fase caquética final do câncer. Nesse dia, o professor Sembranelli tinha me entregue as vacinas.
E eu então decidi fazer o uso das vacinas e a caixa orgânica que eu tinha na minha casa. Então o marido levava numa Kombi, todo dia punha ela dentro da caixa orgânica e foi fazendo as vacinas, que são 6 tipos de vacina. São hidroquinona, soro de medula óssea, soro neoplásico, vacina anti-neoplásica. São 6 produtos, que são uma sequência de vacina. E ela fez tudo aquilo direitinho. E 3 meses depois, eu um dia me espantei porque minha casa ficava a uma distância de uns 100 metros da rua e eu vi a Maria das Dores, em vez de vir de Kombi, andando. Porque eu já tinha perdido o contato, achei que ela tinha morrido e nem tinha preocupado com aquilo. Ela vinha na minha casa, mas vinha muito cedo, 7 horas da manhã, ela entrava na caixa e eu não via. Aí ela chega assim, nessas condições, e até nessa ocasião eu estava usando a caixa orgânica, um senhor com uma doença que chama doença de Raynaud, que fica sem circulação nas pernas. Esse também foi ela que observou que o paciente que tinha as pernas roxas estava ficando com as pernas rosadas. Essa paciente que observou isso. E que eu também não estava acompanhando. Então ela vem andando, entra na caixa e tudo, e eu perguntei a ela como estava. Ela disse, estou cada vez melhor, e já estava com os braços, já com carne, né? Pernas também, mas ainda com a barriga grande. E levou 1 ano nesse tratamento. E com as vacinas do professor Sembranelli e a caixa orgânica. No fim de 1 ano, ela estava usando já as calças de antes da gravidez, já estava recomposta todas as pernas e braços, toda a musculatura, tudo já tinha sido recomposto. Eu então mandei que ela voltasse ao Hospital Cardoso Fontes para ser examinada lá, pela ginecologista que a havia operado. E ela, foi um assombro lá quando ela chegou, porque ninguém pensava que ela estivesse viva. Então a ginecologista examinou e depois de fazer ultrassonografia de novo e fazer exame local e tudo, deu alta a ela dizendo que ela não tinha mais nada, estava curada. Quer dizer, esse foi um câncer terminal. E você acompanhou ela por mais algum período de tempo? Mais de 10 anos depois, até hoje ela é minha cliente. Mais de 10 anos. Está viva, perfeito. Não teve mais nada, nunca mais nada. Apenas ficou estéril, né? Ela já teve essa criança e não pode ter mais filho porque houve destruição dos órgãos que o câncer atacou. Houve uma recomposição, mas deixando as sequelas, né? O câncer é uma doença que a medicina holística daria uma explicação perfeita. Só existe saúde, segundo Hipócrates, né? Pai da medicina, que os médicos fazem o juramento hipocrático, quando existe harmonia perfeita entre corpo, mente e espírito. E o câncer é uma biopatia atrófica, segundo Reich. Daí o nome do livro dele, A Biopatia do Câncer. Esse livro que foi a base de todo o meu trabalho. Realmente, quando a pessoa não está de bem com a vida, está de mal com a vida, ela se encontra contraída. Ela bloqueia o fluxo energético, ela está tensa. Como essa energia penetra no nosso corpo por 2 vias principais, pelo ar que nós respiramos e pelos alimentos que nós ingerimos e que incorporar a energia respirando, seja de origem animal, seja vegetal. Então a origem dessa energia é o ar, é cósmica, essa energia é cósmica, vem do ar. E a retirada do ar, quando a gente respira, introduzida no pulmão, e quando a gente ingere o alimento que os animais ou os vegetais respirando incorporaram, a gente ingere, esse alimento vai para o intestino, onde é absorvida essa energia junto com os alimentos pelos glóbulos vermelhos. Quer dizer, o transportador dessa energia no corpo humano é a hemácia, o glóbulo vermelho. E esse glóbulo vermelho, ou no pulmão,
recebe a energia junto com o oxigênio, ou no intestino recebe a energia junto com os alimentos e distribui por todo o corpo. E essa distribuição e essa energização é perfeita se nós estivermos com toda a nossa circulação permeável, deixando ela circular, o sangue circular perfeitamente. Mas se nós estivermos tensos, a musculatura comprime os vasos sanguíneos e dificulta a circulação de energia. Então, tudo aquilo que levar a pessoa a ficar, quer dizer, todas as emoções que são negativas, o medo, a insegurança, a raiva, tudo aquilo que contrai, produz baixa do nível energético. Tudo aquilo que, ao contrário, relaxa, como a felicidade, a tranquilidade, a segurança, produz aumento do nível energético, porque permite a circulação de energia. O organismo não cria, o corpo humano não cria obstáculo à circulação de energia. Quer dizer, então o problema é de estar de bem com a vida. Quer dizer, na realidade, só se tem saúde quando se está de bem com a vida. E hoje em dia a doença tem aumentado muito pela insegurança que as pessoas estão vivendo. Pela insegurança do dia a dia. A violência, tudo isso, as notícias alarmantes que se vê, né, dos órgãos de comunicação, e tudo isso faz com que as pessoas fiquem em guarda, fiquem contraídas. E isso significa doença. Leva a doença, fatalmente, porque baixa o nível energético. Daí a quantidade de pessoas hipertensas, cada vez maior número. Por quê? Porque vive tensas. E aí tem que se tornar hipertensas. Porque a área para que o sangue circule diminui, devido à contração muscular, contraindo esses vasos todos, né? Então, na realidade, além desses fatores, lógico que existem as agressões químicas ou físicas que produzem uma irritação vascular, que produzem contração. Por exemplo, queimadura do sol produz câncer também. Por quê? Porque a queimadura produz a contração vascular. Se é apenas um calor suave, produz dilatação, mas o calor forte produz contração. E os agentes químicos, agentes de contato químico, também podem produzir câncer por produzir queimaduras, produzir irritação e contração. Toda irritação crônica leva ao câncer. Porque baixa o nível de energia. Quer dizer, isso do ponto de vista reichiano. Do ponto de vista dos oncologistas, que não são reichianos, já seria o produto químico a produzir intoxicações, em vez de olhar a coisa do ponto de vista bioenergético, olha do ponto de vista bioquímico, né? E provavelmente são as duas coisas. Em todas as patologias ligadas ao sistema nervoso, por exemplo, a depressão é o melhor das patologias, que melhor responde ao tratamento da caixa orgânica. Depressão. As neuroses de ansiedade, angústia, por exemplo, a angústia é excelente o tratamento da caixa. Na hipertensão arterial, muito bem. Em todas as doenças que produzem constricção vascular, como no caso doença de Raynaud, Leopold, também dá ótimo resultado. Nas doenças de contratura, mesmo que a caixa orgânica não curando, mas há uma melhora. Por exemplo, nas doenças articulares, nas dores lombares, nas lombalgias, dá excelente resultado porque há um relaxamento muscular. Então, desse relaxamento vem a melhora, que os nervos comprimidos já deixam de ser tão comprimidos e há uma melhora. As doenças que são chamadas autoimunes, de autoagressão, todas elas têm melhora com a caixa orgânica. Artrite reumatoide, todas elas, lúpus, esclerodermia, porque nessas doenças existe uma autoagressão.
Então, existe, vamos dizer, uma condição em que a pessoa está se punindo. E a caixa orgânica cria uma euforização, melhora a atitude em relação à vida. Agora, a caixa, não é só a caixa que funciona. Por exemplo, se a pessoa vai para um clima de montanha, o nível de energia é diferente. Por exemplo, na montanha o nível de energia é muito mais alto do que ao nível do mar, porque essa energia tem uma enorme atração pela água, ela é incorporada pela água. Por exemplo, eu uso também, em lugar de só usar a caixa, para não ter que ficar na caixa todo dia, eu ponho garrafões dentro de água na caixa e só bebo água que fica energizada na caixa. Então assim eu já obtenho energia sem precisar nem ficar na caixa. Lá em Visconde de Mauá eu só bebo vinho, vamos dizer, nas refeições. O vinho vai para a caixa. Então eu estou tomando um vinho, estou tomando a água energizada. Então já é outra maneira de se obter energia. A altitude lá, 1.300 metros, então muito mais energia do que ao nível do mar, porque a energia vai se incorporando à água. Então, como a fonte de energia é cósmica, ela vem lá de cima, havendo menos vapor d'água, quer dizer, menos 1.300 metros de ar com vapor d'água, há muito menos perda de energia, quer dizer, porque a energia, quando se incorpora à água, quanto mais úmido o tempo, melhor para os vegetais, porque quando então chove ou garoa, aquela energia vai para a terra e os vegetais se dão bem com ela. Mas nós não, quando o tempo está úmido não é saudável para nós, quando o tempo está seco, ensolarado, é muito mais saudável para nós. Quer dizer, a saúde dos animais é melhor com o tempo seco e ensolarado, e dos vegetais ao contrário, quando chove, quando o tempo está úmido, é quando os vegetais se dão melhor. Haja visto a floresta amazônica, né, com um nível de umidade altíssimo lá, luxuriante, né, uma floresta que se desenvolve de uma maneira incrível, né? E já nos lugares secos não, as árvores são muito menores, desenvolvem muito menos nos lugares, porque falta a energia que é incorporada à água, né? Então a energia, o mar, por exemplo, a água do mar tem um nível de energia muito alto. Na tabela que o Reich tem aqui nesse livro, a água do mar é 8, quando a água destilada é 1, a água potável, a água de chuva é 3 e a água potável, essa que nós bebemos, 4. Mas a água do mar, 8. Por isso que as pessoas, quando tomam banho de mar, se sentem depois relaxadas, tranquilas, dá um sono muito grande, se sentem bem. A busca das populações de litoral pelas praias e tudo, é uma busca pela saúde, é para compensar as tensões que a pessoa vive e busca então a praia, né? Uma forma de relaxar. Múltiplas, ela frequenta lá meu consultório, Dona Maria Augusta, desde 87, quando foi colocado lá a caixa orgânica no Marechal Rondon, 87, há 6 anos, foi quando ela já estava sem levantar os pés, andava arrastando os pés no chão. O marido dela tinha que carregá-la no colo para levar para a caixa orgânica de Marechal Rondon. Hoje, ela vai no meu consultório, sobe escadas, tá? Toma ônibus, sai de casa, toda semana, 2 dias. Amanhã é o dia dela estar lá no meu consultório, para ir para a caixa orgânica. Esse doutor da homeopatia que me encaminhou para lá, né? Aí eu comecei a frequentar a caixa e fui me sentindo melhor 2 meses depois que eu fui vendo o resultado, né? Porque para eu entrar, meu filho me trazia no carro, né? Então, para eu poder subir no carro, entrar no carro, eu tinha que segurar a perna, que eu não tinha força, né? Então, foi assim durante uns 2 meses. Depois, quando foi um dia, sem eu menos, nem percebia, né? Aí ele foi, eu entrei sem botar a perna, sem segurar, né? Ele foi e falou assim: ih, mas como é que ela está metida? Não segura mais a perna para entrar no carro.
É mesmo? Eu nem tinha percebido, né? Aí eu fui, tornei, saí do carro e fiz a mesma coisa, né? Aí que eu vi que eu estava ficando melhor, a perna, né? Firme, né? Não, medicação não existe para essa doença. Não existe, é só a caixa mesmo e a autohemoterapia. Que não existe medicação. O meu médico, quando diagnosticou, ele falou: Dona Augusta, para a senhora não tem remédio. Não existe remédio, a medicina ainda não tem remédio para o seu caso. O caso da senhora, a tendência da senhora é uma bengala e daí uns anos, daí uns 6, 7 anos, uma cadeira de rodas. A não ser que a doença da senhora se estacione. E justamente ela estacionou e daí para frente veio só a melhorar de acordo com o tratamento que eu vim fazendo na caixa. Porque de outra forma não tinha mesmo remédio, não existe. Eu não tomo remédio. E não existe. Só aqui o doutor vem só aqui mesmo na caixa e a autohemoterapia que o doutor Luiz faz em mim. Porque não existe remédio para essa doença. Entendeu? E a fé, né? Muita fé.